Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast A Jornada Continua. Essa série maravilhosa, NA, um recurso para a comunidade. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 15 anos. Aqui comigo está de co-host o nosso querido amigo Wendel. Wendel, quer se apresentar? Olá, companheiros e companheiras, grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Wendel, eu sou um adicto e eu não uso drogas há 23 anos. Legal, cara. Ó, antes da gente começar esse episódio, é sempre bom a gente lembrar que nenhum de nós fala em nome de Narcóticos Anônimos. Aqui estão apenas membros, servidores de NA, que vieram compartilhar suas experiências de recuperação e serviços vividos em Narcóticos Anônimos. Então a gente está dando continuidade aí à nossa série, né? Um recurso para a comunidade. E a gente trouxe aqui a galera da CNS, cara. Estão com a gente aqui três companheiros, servidores, grandes amigos nossos. E eu vou perguntar a eles se eles também gostariam de se apresentar. Muito bem, boa noite a todos, um forte abraço. Meu nome é Hélio, eu sou um adicto, limpo hoje, limpo há 10 anos, 10 meses e alguns dias, que não tem nada garantido. O dia mais importante é hoje. Eu tenho o privilégio de servir a CNS como coordenador. Bacana. Boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite. Continuo sendo Arilson, adicto em recuperação. E graças a Deus, NA, Padrinho Serviço, a vocês, alguns afiliados, e porque é mais barato. Limpo aí há 21 anos, 4 meses e 14 dias, e servindo como vice-coordenador da CNS 2027. Saudações, companheiros. Meu nome é Jonas, eu sou um adicto. Eu estou limpo só por hoje, há 23 anos, 8 meses, alguns dias. Eu estou servindo como coordenador de divulgação da CNS 2027. Bom episódio a todos. Legal, pessoal. Cara, muito obrigado, assim, de antemão, por vocês estarem aqui, aceitarem o convite, tá? A gente está vivendo momentos importantíssimos e muito bacana aqui nesse serviço do podcast, né? Bom, eu acho que para a gente começar, né, seria legal a gente dar uma olhada então no nosso cartaz, né? Um cartaz aí que vem com essa novidade de autodescrição, que bacana, hein? Bom, vou pedir para rodar aí primeiro o nosso cartaz, tá bom? Roda pra gente aí. O cartaz é da CNS 2027, Conferência Nacional de Serviço. O evento ocorrerá de 11 a 14 de março de 2027, na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Endereço: Estrada Estância Árvore da Vida, 01, São Sebastião, Sumaré, São Paulo. O tema da CNS é Serviço um Poder Maior. As inscrições estão abertas. O cartaz menciona que o passaporte para o evento custa a partir de R$ 800, com opções de parcelamento. Para mais informações, há um número de contato, o 84991341447, disponível para áudio ou mensagem via WhatsApp. O cartaz tem os logotipos de Narcóticos Anônimos e da ABN, a Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos. Há dois códigos QR, uma para o passaporte e outro para o número de contato. O fundo do cartaz é azul royal com detalhes em amarelo e branco. Legal, galera. É isso aí, mano. Que bacana, hein? NA trazendo sempre novidades aí, coisas interessantíssimas pra gente, né? Trazendo acessibilidade a todos, né? Bacana. Olha, então, eu acho que uma curiosidade grande que a gente vai ter aí no início desse episódio é quando começou tudo isso, né, cara? Quando é que foi essa primeira CNS ou até mesmo o que que motivou, né, cara, todo esse evento, toda essa mobilização a nível nacional para a gente estar se encontrando aí. Bom, Elião, você tá como coordenador aí da CNS 27, então eu acho que nada mais justo do que a gente começar por você, né, irmão? Legal, bacana. Obrigado aí pela oportunidade, né? Obrigado aí pelo serviço. Bacana, né? Falar da CNS, da nossa Conferência Nacional de Serviço, né? Mas antes de acontecer a primeira CNS, né? Na verdade, nossa atividade de desenvolvimento, né? Nós costumamos falar que a CNS não é um evento, né? É uma atividade de desenvolvimento
onde realmente agrega e contribui aí a nível nacional para todas as comunidades que nós temos, né? É, 2009 nós já estávamos com 4 regiões, né? A região Brasil, a região Brasil Sul, a região Grande São Paulo e o Raul Brasil. Então houve-se a necessidade aí de criar aí o Fórum Nacional, né? O Fórum Zonal Brasileiro, que em seguida, né? O primeiro fórum foi em 2012, né? Ele chamava-se Fórum Nacional de Serviço. E aí, em 2012 aconteceu lá em Londrina, no Paraná. E aí, em 2014 aconteceu o segundo fórum, lá em Jundiaí, São Paulo. 2016, o terceiro fórum, lá em Recife, Pernambuco. E aí sim, Zé, em 2018, lá em Santos, Grande São Paulo, aconteceu a nossa quarta Conferência Nacional de Serviço, mas foi a partir de 2018 que passou a se chamar conferência. Por quê? Porque Legal. essa atividade ela começou a criar volume, né? Ela realmente fez com que pudéssemos nos reunir a nível nacional a cada 2 anos. E além das trocas de experiência, que nós pudéssemos também deliberar algumas atividades que pudessem contribuir a nível nacional. Então, em 2018, a gente começou a chamar de Conferência Nacional de Serviço. 2022 foi lá em Floripa, né? 2024 em Campo Grande. E agora vai ser a nossa sétima Conferência Nacional de Serviço em Sumaré, aqui no estado de São Paulo, onde estamos aí muito otimistas que teremos um público aí satisfatório para que realmente possa contribuir com as nossas experiências. Legal, hein, cara? É legal, né, Hélio, a gente poder traçar essa linha, né, do tempo, histórica. Quando você falou aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que, bom, 2018, então a gente realmente começa a falar de conferência, né? Então foram quase 10 anos aí de maturação, de troca de ideias, de troca de experiências, até a gente amadurecer pra gente chegar mais ou menos onde a gente tá hoje, né, cara? Então, pô. Isso é legal de saber que as coisas, as ideias, né, elas surgem, mas que não é do dia para noite que a gente vai ter tudo prontinho, tudo legal, né? Leva tempo, né, cara, até a gente poder amadurecer as ideias e chegar num lugar bacana como a gente está hoje. E claro, tem um futuro enorme ainda pela frente, né? Exatamente. Tanto é que ao longo desses anos a quantidade de membros ele foi aumentando justamente porque começamos a divulgar mais, né, essa atividade de desenvolvimento e ela foi criando Bacana. volume, né? Tanto é que nas primeiras a representatividade era muito menor. E aí ela foi ganhando volume e nós estamos muito otimistas e esperançosos aí que 2027 a gente vai realizar alguns sonhos, e entre eles aí, né, que a gente seja representado aí por todos os estados brasileiros, por exemplo. Show de bola, hein? Maravilha, hein? Muito legal, Helio. Bacana. CNS, né? A nossa Conferência Nacional de Serviço. Assim, eu me recordo também, pessoal, que assim, antes de toda essa atividade aí, tinha muito, tinha alguns fóruns, né? As estruturas elas se reuniam, faziam fóruns de IP, fóruns de estrutura e até interagiam bastante, né? Assim, eu tive a oportunidade de participar de alguns e de viajar assim para conhecer outras comunidades e trocar experiências, né? E assim, pessoal, assim na conferência hoje, um, o tamanho, assim, a proporção que tomou, né? Essa atividade, assim, que tipo de serviços e discussões a gente pode esperar para essa CNS agora 2027? Nós temos, eu lembro também, né, Wendel, quando nós tínhamos os encontros, né, das estruturas de serviço separadamente, né, eu também Sim, fui em alguns, né, viajei bastante conhecendo vários estados também, né, e foi muito bacana, foi de um crescimento muito valioso para como membro, né, para ajudar também, né, a nossa irmandade. E
dentro da CNS, esses subcomitês também estarão sendo representados, né? Ah, a HI, RP, linha de ajuda, todas as nossas estruturas de serviço, elas estarão representadas dentro dessa atividade de desenvolvimento, né? E também nós vamos colocar eventos, né? Associação, porque é uma realidade hoje, as associações, né, dentro das regiões aí, sendo constituídas, né, para ajudarem de forma jurídica as suas regiões, né? É, Dentro desse cronograma também, a gente vamos realizar o segundo encontro presencial nacional de RSGs, né? Também estamos com a ideia de fazer o primeiro encontro de servidores de grupos online, porque também é uma realidade na nossa é, no país, né, os grupos online. Então, nós vamos fazer o primeiro encontro de servidores de grupos online presencial dentro dessa atividade de desenvolvimento que é a CNS, né? Então, assim, a gente vai tentar englobar o maior números de serviços realizados na nossa Irmandade, né? Coisas novas que vieram surgindo e as coisas que já existem, né? As estruturas que já existem dentro da nossa Irmandade, complementando com as coisas que vêm surgindo atualmente aí. Ah, maravilha. Muita coisa evoluiu, né? Assim, no passar do tempo, né? Meu, maravilhoso, sensacional. Muita coisa nova, né? Assim, da última que eu tive aí a oportunidade de estar presente também e já tem coisas novas aí, questão dos grupos online, meu, sensacional. Sensacional. Cara, que bacana, hein? Olha só, eu não sabia dessa novidade aí que tá vindo, cara. Fiquei feliz aqui, ó. Vou já garantir aqui a minha inscrição também, porque eu não vou querer perder isso aí, né? Eu tava pensando aqui, nessa questão dos assuntos, né? Dos tópicos aí que já foram trazidos aí que podem ser discutidos lá. E fiquei pensando na programação, né? Fiquei pensando aqui como é que a gente iria arranjar tudo isso, né? Eu acredito que, nossa, é um desafio a cada conferência, né? Organizar tudo isso, né? E, pessoal, como é que vai ficar essa parte da programação, né? A gente já tem algo de fato planejado, já tem alguma coisa construído, ainda está sendo construído. Se ainda está sendo construído, a gente também pode participar dessa construção, né? Eu lembro que em algumas conferências a gente tinha dias específicos para assuntos específicos, e algumas outras todos os assuntos acontecendo de forma meio que simultânea, alguns sendo transmitidos online. Como é que tá isso aí? O Jonas tá na divulgação, mas você tá sabendo como é que tá acontecendo, Jonas, essa programação também? Sim, saudações. Hoje nós temos um subcomitê de programação que está se reunindo de maneira periódica para poder fazer o levantamento das principais tarefas que estão sendo discutidas atualmente na nossa Irmandade, porque o grande desafio é que a gente consiga sincronizar todas as tarefas, grupos de serviços, grupos de trabalho que estão atuantes hoje, para que eles possam ter um espaço em cada uma das áreas de atuação, porque o nosso escopo ele corresponde a 8 áreas de atuação, 6 áreas Legal. executivas, HI, RPLA, LDA, RTL e eventos, e 2 áreas administrativas, que é associação e coordenação. Na última Conferência Nacional de Serviço, nós realizamos 40 sessões de reuniões preparatórias para cada área de atuação. Foram mais de 53 horas de planejamento em reuniões que aconteciam, e nessas reuniões nós convidávamos os servidores de cada área de atuação para que eles trouxessem o assunto e para que nós conseguisse determinar
o tempo de apresentação de cada assunto dentro da CNS, para que nenhum assunto deixasse de ser tratado. Boa, boa. Legal. Então quer dizer que dá tempo ainda também da gente participar. Eu, como membro, ainda consigo alcançar aí essas reuniões de programação e de repente também contribuir com alguma ideia aí. É isso? Com certeza, todos são bem-vindos na confecção desse cronograma nacional que precisa ser bem organizado para que a gente utilize bem o tempo e o espaço. Uma das coisas, né, uma das coisas que a gente conseguiu acrescentar no decorrer do ciclo de cada conferência, inclusive, foi aumentar a carga horária. E hoje a Conferência Nacional de Serviço ela começa numa quinta-feira à noite, pela necessidade de abordar todos esses assuntos. Então, todos são bem-vindos a participar dessa programação, contribuindo em cada área de atuação. Com certeza, nós iremos estar realizando alguns convites específicos, sabendo aqueles servidores que atuam em algumas áreas específicas. Nós temos uma lista muito grande de tarefas que já foram executadas nas últimas conferências nacionais, e nós também temos o plano estratégico dos assuntos que serão abordados na próxima. Boa. Legal, hein? Muito bom. Uau, bastante coisa, hein, Jonas? Caramba, cara, assim, e, e o céu é o limite, né, cara, assim, para tantas ideias, né, tanto serviço, tanta demanda aí que precisa ser desenvolvida na nossa Irmandade, na nossa comunidade. E assim, assim, eu queria ouvir de vocês, né, assim, sobre a importância, né, da comunidade, né, cara, assim, de estar ali envolvida, né, de participar de um evento desse nível. Muito bem, bacana, legal, Endel. É bacana porque existem algumas particularidades que vêm acontecendo e às vezes acaba não sendo percebida de forma como um todo, né? Hoje nós somos em 12 regiões, né? Então, assim, NA vem crescendo e se desenvolvendo de uma forma significativa no Brasil, né? Então, nós temos algumas metas, né? E alguns sonhos aí nessa CNS 2027, justamente tendo o entendimento que hoje no Brasil nós somos em 161 áreas, né? É, Geralmente a gente costuma conhecer elas por CSA, mas hoje existe o SL e CSL, né? Então, prefiro chamar áreas, né? São 161. Então, existe dois sonhos. Uma é que nós possamos ter aí a representatividade de todas as áreas, e a segunda que possamos pelo menos aí ser representados aí pelos 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Que faz com que a gente possa entender que estaremos aí representados aí com todos os estados. Nosso objetivo é de incentivar cada área a investir nos seus servidores, né? Pois dessa forma mantemos viva a cultura de recuperação no serviço, né? Por exemplo, existe o entendimento que a CNS é somente para servidores a nível regional, por exemplo, e não é verdade, né? Todos são bem-vindos, todos têm direito de voz, né? Inclusive, o Arilson acabou de falar aí, nós teremos o primeiro encontro presencial a nível nacional dos servidores e membros aí dos grupos virtuais. Essa já é uma realidade, isso é indiscutível, né? E nós precisamos aí dessa galera para a gente criar o nosso cronograma. Você acabou de falar de programação, né? O Zé acabou de falar de programação, então a intenção nossa é essa. Então é sempre encorajar aí os membros, os servidores que possam levar essa proposta para o seu subcomitê, oficina, grupo, destacando a importância, né, dessa atividade, que ela possa realmente contribuir, né? A CNS passada, a nossa comunidade aqui que eu sirvo, né? Eu sou um membro atuante e efetivo no serviço, eu sirvo o grupo, sirvo o subcomitê, sirvo a área, né? Sirvo a região, enfim. E a nossa comunidade aqui investiu, né, em alguns servidores para ir na nossa Conferência Nacional de Serviço
E nós fomos contemplados e privilegiados, porque esses servidores nos trouxeram ideias na qual as plenárias que eles participaram, e a gente aplicou aqui, deu super certo, né? Nós temos um grupo um pouco afastado, onde o servidor falou, cara, eu tava lá na plenária X e os caras estão fazendo isso e deu muito certo, vamos tentar aqui e deu muito certo, né? E aí depois ele disse, ó, essa proposta eu tô trazendo lá da CNS, eu tive o privilégio de estar lá e ouvir a galera falar o que estava funcionando lá, então é essa troca de experiências, né? E não só pensando na representatividade, mas é uma baita confraternização, né? A gente vai encontrar a galera do norte do país, né? Por exemplo, lá de Manaus, que viaja horas de barco, né, para levar mensagem numa tribo indígena. A gente vai encontrar a galera do centro-oeste ali tomando tereré, a galera do sul do país tomando chimarrão, né? Nossos amigos nordestinos, né? Cada um com seu sotaque, a sua cultura, mas todos falando a mesma linguagem, que é manter a nossa quinta tradição de levar a mensagem e cada vez poder realmente nos desenvolvermos aí como seres humanos e as nossas comunidades locais na qual a gente faz parte. Bacana, hein, cara? Olha só, um passarinho me contou uma história. Porque assim, bom, essa ideia, né, da gente chegar aí com a representatividade de todos os estados. Eu lembro que na conferência passada a gente também tinha essa ideia, né? E estou muito feliz de saber que essa ideia continua, né? Tá aí, e eu acho que ela deve ser um objetivo de toda a CNS, não só de uma ou de outra. Eu acho que toda a CNS tem esse norte, né? Esse número máximo possível de representatividade de áreas, de estados. Isso é a CNS, né? Ter essa diversidade aí toda de servidores de todos os cantos aqui do nosso país. Mas um passarinho me contou que tem gente de fora do país também vindo aqui trocar experiência com a gente, né? Trazer experiência e levar a experiência para o seu país também. Bom, Arilson, quer falar um pouco pra gente como é que tá aí? Dá um spoiler aí, só pra gente poder saber. Gente, não vai ter gente só do Brasil, hein? Olha só, presta atenção nisso aí, hein? É uma realidade, José. Eu lembro que em 2012, o primeiro fórum que nós tivemos lá em Londrina, a gente já começou esse movimento, né? E a gente teve dois companheiros do Paraguai, né? E esse movimento se tornou uma realidade dentro da CNS, né? A CNS em Campo Grande também tivemos a presença, né, dos nossos companheiros dos países vizinhos, né? E a gente está com alguns projetos também, até pensamentos e tal. Vamos ver se a nossa comunidade ela vai aderir, né? De tentar ajudar até eles se locomoverem até aqui, porque é muito a deficiência deles virem para o Brasil existe, né? Alguns vêm, alguns têm até condições de vir, mas tem outros que não têm. Então a gente estamos aí elaborando alguns projetos, temos algumas ideias para conseguir, né, trazer, fazer com que esses países vizinhos sejam contemplados e estejam presentes na nossa CNS, para que a gente possa ajudá-los e eles também, né, trazer algumas informações deles também para nos ajudar também. É uma via de mão dupla, né? A gente acaba se ajudando mutuamente. Show de bola, hein? Show de bola. É isso aí, cara. Olha, Brasil só enche a gente de orgulho aqui. Essa irmandade, a comunidade brasileira só enche a gente de orgulho, cara. Que notícia maravilhosa saber disso. Olha, mas tem um. Ah, agora eu vou falar aqui uma curiosidade para você. Quer dizer, eu vou pedir pro Wendel trazer aí uma curiosidade, porque o nosso podcast tem uma ligação fortíssima com a CNS. Fortíssima, vocês não têm ideia. Ô, Wendel, fala um pouquinho pra gente aí, cara, como é que foi isso? É, bom, foi aí, partiu aí.
da última CNS, né? Na realidade, a ideia de estar implementando esse serviço aqui na região Grande São Paulo. Tínhamos aí a experiência já da região Nordeste, que vinha executando essa modalidade de serviço aí com excelência, assim, um lance muito legal, muito diferente. E esse é algo que tem assim nos serviços da nossa Irmandade hoje, que faz toda a diferença a forma como as pessoas se comunicam, né? Então, foi aí durante aquelas reuniões, né, que o Jonas, dentro do escopo de relações públicas, nacional, com todas as lideranças, e ficou aí, encaixou aí falar sobre o podcast. A Nordeste apresentou na última CNS como era o funcionamento, e era uma demanda que, assim, dentro da Grande São Paulo, a gente olhava com os olhos muito bons, assim, muita vontade de entender como funcionava, né? Então, a partir da CNS aí que nós viemos com força com da última CNS, com essa novidade aí aqui na Grande São Paulo. E, cara, assim, é um serviço que vem agregando aí pessoas de todo o país, né, com essa gama de experiências aí que vocês falaram aí já, né, de toda a nossa comunidade. Então, assim, pô, é um maior prazer estar com vocês aqui hoje, né, falando de conferência e essa estrutura, esse GS, ter partido aí da ideia e dessa apresentação dessa conferência, da última conferência que foi no Mato Grosso do Sul, né? Foi muito legal. E É é isso aí. verdade. Eu tava lá, hein? É verdade, hein? Foi muito bacana, foi muito legal, assim. Ah, muito bom, muito bom. E eu queria, assim, por falar, assim, em projetos, assim, o Hélio falou um pouco aí sobre a ideia dos CSAs, né, de outras, não só servidores a âmbito região ou âmbito nacional, mas o pessoal lá do CSA, que o Hélio colocou bastante aí, né, a galera conhecer, saber como que é todo esse serviço aí. E eu queria, assim, perguntar para o Jonas, né? Na realidade, assim, Jonas, hoje, como que são encaminhadas as demandas e discutidas dentro de uma conferência, né? Dentro da estrutura da conferência, com base aí nessa que você explicou um pouco aí como funcionam, que decide os temas, as estruturas se reúnem, e como que são feitas aí, como que são encaminhadas essas demandas, essas discussões, para que sejam aprovadas, para que o pessoal lá na ponta entenda o que aconteceu. Explica um pouco para nós esse mecanismo aí, Jonas. Ok, positivo. Então, eu fiz um levantamento breve aqui das principais demandas que já foram atendidas dentro de uma Conferência Nacional de Serviço, né? Desde a sua implementação lá no início até os dias atuais. Dentro dessas demandas, basicamente, elas funcionam da seguinte maneira. Você tem ali uma troca de ideias e o chamado brainstorm, né, que todos trazem uma oportunidade de dizer uma necessidade que a nossa comunidade ela precisa executar a nível nacional. Muitas delas já nascem no seu âmbito local de alguns esforços de algumas áreas que já vêm fazendo algo parecido com aquilo, e a CNS acaba sendo uma ferramenta que amplifica esses esforços, dá visibilidade daquele esforço, e muitos esforços acabam se transformando aí em grandes serviços nacionais, né? Então eu relatei alguns aqui, desde coisas como atualização de manuais de serviço. Nós já atualizamos o manual de HI, atualizamos o manual de longo alcance,
é, implementamos dois novos manuais, que um é o manual de identidade visual e o outro é o manual de eventos. Né? A nível de hospitais e instituições, nós também podemos dar visibilidade e implementamos o relatório digital de hospitais e instituições. Essa foi uma ideia apresentada lá na Conferência de Santos. Nós também conseguimos dar continuidade, amplificar e implementar a ideia do grupo de serviço redes sociais, grupo de serviço mapeamento. Conseguimos realizar diversas atualizações do nosso vídeo institucional. Nós conseguimos implementar a impressão de cartazes com o QR Code que direciona para esse vídeo e também conseguimos já realizar algumas fixação de cartazes nacionais. Todas essas ideias que foram citadas em alguma conferência de serviço, preparadas, elaboradas e planejadas. E hoje o que acontece é toda ideia que surge dentro de uma Conferência Nacional de Serviço, ela vai ser encaminhada para uma plenária da ABNA. Vamos tentar confeccionar um texto, uma moção que será encaminhada para todos os grupos terem acesso a essa moção e assim os grupos, né, na sua autoridade final, aceitarem, melhorarem, né, ou rejeitarem essa implementação dessa ideia. Então, basicamente, esse é o percurso que a gente vem traçando. Tanto é que a necessidade da mudança mesmo do nome fórum para a conferência foi uma ideia que partiu do subcomitê de hospitais e instituições à medida que eles precisavam que a gente atualizasse o manual de HI. Então, essa é a história. O subcomitê de HI colocou uma proposta para que o fórum passasse a ser deliberativo, para que dentro desse fórum a gente pudesse tomar algumas decisões que fosse além das trocas de experiências, mas também para implementar novos projetos. Cara, olha aí que importante, né? Tá participando e vivenciar tudo isso dentro da Irmandade, né, cara? Existem formas de fazer tudo, né? A gente consegue sim se organizar enquanto Irmandade, enquanto servidores, né? Claro, tudo a seu tempo, né? E da melhor forma possível, né? Para alguns vai demorar um pouquinho, né? Tem gente bem apressadinha, mas fazer da forma correta, tudo dentro do percurso, tá gerando frutos, né? O Jonas acabou de falar que alguns deles, né? E isso é legal de poder estar vivenciando e presenciando dentro da nossa Irmandade, né? É... Cara, Nilson, e aí, CNS 2027, quais são as expectativas que a gente está tendo já para essa conferência, né? E, bom, o mais importante é aqui também, né? A gente já falou um pouco lá no cartaz, mas se eu estiver em casa agora ouvindo esse episódio, como é que eu faço a minha inscrição na conferência? Oh, bacana. Bom, a gente, quando pleiteou, né, sediar esta CNS, né, a gente começou a procurar alguns locais aqui na nossa região, né, e encontramos esse espaço em Sumaré, que chama Estância Árvore da Vida, né? É como se fosse um condomínio fechado, né? Tem bastante é, prédios, né, que eles alugam para eventos. É, então, assim, a 28 quilômetros do aeroporto, né? E, e é um espaço maravilhoso, é muito grande, né? É muito grande mesmo o espaço lá. E nós temos uma plenária que, para você ter uma ideia, cabe 10.000 pessoas. Né? Então, assim, é óbvio que é uma utopia nossa, mas se a gente conseguir colocar 800 pessoas dentro dessa CNS, esse espaço vai ser nosso.
né? Esse Legal. auditório para 10 mil pessoas vai ser nosso, né? Boa. Então a gente está muito esperançoso que a gente atinja isso daí, né? Só que a gente precisa da adesão da nossa comunidade, né? NA aqui no Brasil, para a gente conseguir atingir isso daí. E vários tipos de hospedagem, vários valores, né? Não é um valor único. O mais em conta é esse de R$ 800, que é um quarto coletivo. Temos quarto triplo, duplo, quádruplo, Boa. então vai diferenciando do valor. No nosso site, no site do NA, né, na.org.br, vai ter lá o banner rodando, né, da CNS. Para quem quer ir direto, né? Depois a gente vai colocar o QR Code né, mandar para vocês, mas cns.na.org.br. Esse é o nosso site. E no nosso cartaz também tem o QR Code, que vai direcionar. E lá também tem fotos das acomodações e os valores, né, de cada acomodação. Então, assim, dá para parcelar em bastante parcelas. É, dá para se organizar com bastante antecedência para não ficar caro, né? É, quando vocês estavam, né? O Hélio estava falando, né? Das comunidades aí investirem, né? Só um dado que nós fizemos aqui na cidade onde eu moro, o meu grupo de escolha já começou a pagar uma inscrição para quem for o RSG do grupo em 2027 para ele estar indo representar o nosso grupo no encontro nacional de RSG desse evento. Então, Olha só, assim, hein, cara. já, Que ideia boa, já hein? fomos no primeiro, né? Já fomos no primeiro. Teve um segundo que foi virtual, recentemente. Então, assim, todos os eventos nós estamos propondo, né, que o RSG nosso participe. E agora, em 2027, a gente já está pagando a inscrição, nem sabemos quem vai ser, mas já está contemplado, né, com uma inscrição também. Então, cns.na.org.br, esse é o site, né, para a gente fazer as inscrições aí. Boa, boa. Gostei da ideia, hein? Gostei da ideia do RSG. Eu acho que dá pra muita comunidade copiar isso aí, hein, gente? Lembra que a gente copia coisa boa, hein, na Irmandade. Sensacional, sensacional. Computação criativa, né? Muito legal, Alisson. Bacana pra caramba, né? E, cara, assim, eu já tô aqui já pensando em levar essa pauta aí para a próxima reunião de serviço do grupo, né, gente? Legal. A gente não havia, ninguém pensou nisso aqui ainda. Vai ser legal a ideia. E assim, pessoal, na realidade eu queria até colocar assim para que vocês fizessem assim trouxessem para nós assim os três, né? Assim, o que vocês pensam assim o futuro assim para a nossa CNS? Qual a ideia, a visão que vocês têm, com base no envolvimento que vocês estão aí servindo essa próxima, de 27? Qual o legado, né, que vocês pretendem assim, meu, deixar lá para o pessoal e falar assim, galera, a próxima que vier já tem assim uma coisa bem legal para vocês aqui e falar sobre o futuro mesmo, né, meu, desse serviço. E aí ouvir um pouco de cada um. Legal, Wendel, bacana. Aonde eu vou, eu costumo sempre fazer esse comentário, Wendel, que falo assim, galera, venha participar da Copa do Mundo de NA no Brasil. Porque realmente então, porque realmente, né, além de estarmos representados a nível nacional, nós estaremos aí com os nossos vizinhos aí latino-americano, alguns membros aí de outros países, né, inclusive da Europa, enfim. Então, assim, é mó barato, porque nós, né, eu me incluo nesse plural, estamos criando alguns bons hábitos, né? Entre eles, comemorar o dia do serviço, dia 1º de maio, né? A Semana Mundial de Relações Públicas na primeira semana de junho também já estamos criando esse hábito, né? Aí tem o Dia Mundial da Unidade, né? Que é sempre em setembro, a primeira semana ali. E aí nós também temos lá o Dia do Apadrinhamento, 1º de dezembro. Então, eu acredito, né, que em breve
teremos esse hábito de estarmos sempre na CNS, né? Que ela vai acontecer a primeira experiência aí de 3 anos, né? Então que a CNS possa realmente se tornar um hábito aí dentro das nossas comunidades locais, não só as regiões e as áreas fazer esse investimento, mas também os grupos, né? O grupo que o Arilson serve lá teve essa brilhante ideia, nós trouxemos essa proposta aqui e já estamos aí nessa fase aí de fazer inscrição também. Lembrando que 2027 nós nem sabemos quem irá estar servindo lá como RSG, mas é um baita privilégio essa pessoa poder realmente aí estar sendo, tendo esse privilégio. E é como se fosse uma formação, né? Uma baita oportunidade, enfim. Então, assim, eu penso que a CNS, a cada ano que passa, quanto mais nós falarmos, mais nós iremos entender e mais podemos investir. Maravilha, maravilha. Jonas ou Arilson, futuro da nossa CNS. Bem, eu lembro que ao término da conferência passada, o coordenador dela, né, o Ciro, ele comentou, né, que o sarrafo subiu. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para as próximas, né, CNS fazer ou igual ou um pouco, né, melhor, vamos dizer, no sentido de abranger mais coisas, né? Não é uma competição, mas assim, cada vez mais ideias novas a gente conseguir implantar para que a nossa Irmandade seja desenvolvida cada vez mais para a gente conseguir atingir ainda pontos, né, que a gente não está. Né? A gente tem essa realidade muito grande, né? Que tem muitos locais aí que tem uma lacuna muito grande, um espaço muito grande, que não tem grupo, né? Então a gente tentar dentro dessas CNS, né? Fazer esses projetos de crescimento da Irmandade, principalmente nesses locais aonde não está, né, contemplado com um grupo nessa localidade, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai subindo o sarrafo nesse intuito de ajudar mais, né? Crescer para servir mais, né? Como que é o nosso lema aqui do HAL, né? No nosso logo tá lá, crescer para servir mais. E a gente precisa crescer de forma ordenada, né? Porque de muito tempo a gente cresceu de forma desordenada, então a gente precisa crescer de forma ordenada e essas atividades de desenvolvimento, né, que é a CNS, ajuda nisso, né? E eu acredito que o futuro é isso, né? Cada vez mais a gente contemplar aí as localidades que estão sem NA para que nenhum adicto morra sem antes conhecer, né, os caminhos de narcóticos anônimos. Maravilha, maravilha. Jonas, e futuro? Bom, obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui desse episódio. Como vocês descreveram, esse serviço que vocês fazem hoje, né, também faz parte de uma interação que vocês realizaram em algum momento numa Conferência Nacional de Serviço. E eu vejo que no futuro diversas ações como essa, diversas atividades que serão realizadas durante um ciclo de conferência até o outro, serão coisas que foram planejadas e organizadas dentro de uma conferência nacional. Então, eu vejo a Conferência Nacional como um norte, né? Me diga o que eu preciso fazer para que eu possa contribuir como membro servidor aqui na minha comunidade local, porque nós pensamos globalmente, mas precisamos agir localmente. Então, que no futuro todos os servidores repliquem as boas práticas que são adquiridas dentro de uma Conferência Nacional de Serviço nas suas comunidades locais. E depois que eles replicarem, que eles voltem na próxima dizendo o como foi bom seguir as sugestões e as orientações dos companheiros que estavam naquele momento, naquela atividade,
atribuindo aquelas sugestões, né? Então, o futuro é que a gente vivencie o ciclo da CNS, que a gente coloque em prática todas aquelas coisas que serão abordadas lá, porque nós precisamos fazer com que a roda gire e que a gente não viva apenas aquele momento por viver, mas a gente viva sabendo, acreditando, né? Tendo a crença que aquelas sugestões, aquelas orientações farão a diferença e vai proporcionar um crescimento e desenvolvimento de DNA como um todo, e que todo adicto aí, em todo estado, aquele estado mais afastado, mais isolado, com mais dificuldade, com menos acesso, com menos material, tanto humano ou recurso, que ele também seja integrado nessa conferência e que eles também usufruam bastante do que a conferência tem para oferecer. Muito obrigado. Cara, Wendel, que episódio, hein? Muito bom. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein, pessoal? Se vocês não ficaram com a vontade que eu tô aqui de me inscrever hoje na CNS, não sei o que fará, viu? É uma experiência única a cada conferência. Não deixa pra próxima. Vem com a gente se você tá em NA, vem com a gente se você quer vivenciar o serviço da Irmandade, porque eu garanto a você tem coisas dentro da nossa Irmandade que só um servidor de Narcóticos Anônimos vai ter o privilégio de vivenciar. E se você quiser um pouco disso, vem com a gente. Opa! José, posso fazer um convite rapidão para a galera aí? Claro, Jonas, com vontade. Galera, gostaria de convidar todos os ouvintes aí, todos os companheiros a participar no dia 19 de julho, às 16 horas, de uma atividade de divulgação da CNS que vai ser realizado. Essa atividade ela foi planejada dentro do nosso subcomitê de divulgação e nós teremos dois partilhadores que vão estar falando sobre algum tema específico do ciclo da CNS. Então, dia 19 de julho, coloquem aí na agenda de vocês, às 16 horas, vai ser a nossa primeira reunião temática do ciclo, onde a gente vai poder oferecer um espaço, trazer uma temática e tirar dúvidas, principalmente dos nossos novos conferencistas que vêm por aí, para participar com a gente, tá bom? Maravilha, Jonas. Muito legal. Vamos deixar fixada essa informação aqui no nosso episódio, para a galera já tá o convite feito aí, Vai para a pessoal. descrição do episódio, com certeza, é isso aí. Vamos deixar fixado aí para o pessoal comparecer nessa reunião. Legal. Pessoal, só muita gratidão a vocês, tá? Hélio, Arilson, Jonas, obrigado pelo serviço de vocês, por se importarem, por doarem aí esse tempo de vocês, essa boa vontade em estar nos ajudando a realizar mais essa conferência, que eu tenho certeza que vai ser incrível para todos nós. Beleza? Obrigadão, pessoal. Legal, pessoal. Gostaria de agradecer também. Cara, assim, vocês são top, serviço sensacional, puta de uma dedicação. Para agradecer, de verdade. E tamo junto. Espero que a gente possa se encontrar na CNS 2027. Vai ser muito legal. Muito obrigado pelo serviço de todos, viu? É isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Muito bem. Agradecer aí o convite, a oportunidade, agradecer aí pelo serviço aí, por essa gentileza e atenção, em nome de todo o corpo de serviço aí da CNS 2027. Estamos aí otimistas e se o PS não preparar o nosso reencontro antes, espero revê-los aí lá em Sumaré 2027, na nossa sétima Conferência Nacional de Serviço. Boa. É isso aí. É isso, agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui junto com vocês. É fundamental, né, essas portas que se abrem para a gente conseguir estar divulgando essa atividade, né, de desenvolvimento da nossa Irmandade e cada vez mais, né, que portas como essa possam se abrir aí, não só para a gente, né, divulgar, mas portas de grupos possam se abrir aí para que o adicto, né, venha
a fazer parte dessa Irmandade que salva vidas. Tamo junto. Pessoal, obrigado aí a todos que ficaram até o final, né? E não esqueçam que para encontrar uma reunião de Narcóticos Anônimos é muito fácil. Você entra no nosso site na.org.br, você vai encontrar reuniões presenciais e virtuais. Você também pode ligar para os nossos linhas de ajuda, que é 132 ou 3003-5222 e ainda o 0800 221 0221. Olha lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente tá por lá também. Se você está ouvindo a gente agora no YouTube, no Spotify ou no Deezer, não esquece de seguir a gente, se inscreve no canal, deixa lá seu joinha e compartilha, né, cara? Compartilha esse vídeo com outros companheiros e companheiras para que eles possam ouvir também um pouco aí desse bate-papo que a gente teve agora e também pessoas que ainda não conhecem a Irmandade possam a vir a conhecer, tá bom? Tamo junto, pessoal. Até a próxima e não se esqueçam. A jornada continua.